Continuando então nosso tópico de motores CC. No vídeo anterior a gente falou sobre o circuito equivalente, né, o comportamento das partes e os componentes que compõem esse circuito equivalente, muito similar ao gerador CC, apenas com o fluxo de potência, agora a corrente entrando na armadura, né, e a gente está consumindo potência elétrica para produzir potência mecânica no eixo. A tensão interna da máquina, essa tensão interna dessa fonte ideal aqui, ela tem a relação idêntica ao gerador, ela depende do fator construtivo K, da intensidade do fluxo de campo que está sendo gerado e da velocidade que o rotor está girando, né? Só que nesse caso a velocidade a gente não consegue alterar externamente, né? A velocidade do motor a gente vai controlar eletricamente mesmo pelo comportamento enfim, da intensidade da corrente e pelo comportamento do campo. Um outro parâmetro que a gente mencionou é que a quantidade de torque que o motor produz é um parâmetro muito importante, né, do motor, porque o torque representa a quantidade, vamos dizer, a força, indiretamente vai indicar a força que o eixo está produzindo, a força que ele consegue produzir, né? Torque é força vezes nas máquinas elétricas, é muito comum, ao invés de usar a expressão torque, né, o termo torque, é mais comum até a gente utilizar o termo conjugado, mas ele equivale à mesma grandeza física, certo? E a gente chama de conjugado para diferenciar justamente que a gente está falando de conjugado de uma máquina elétrica, né? Então a gente pode falar do conjugado induzido, que é o conjugado produzido eletricamente internamente na máquina. O conjugado induzido a gente vai representar por uma letra grega aqui, tal, e ele também depende desse parâmetro construtivo da máquina, ele também depende do fluxo produzido, só que ao invés da velocidade, agora ele depende da corrente de armadura, né? Então, o torque, ou aliás, o conjugado induzido da máquina depende da construção da máquina, da intensidade do campo que a gente está utilizando e da corrente de armadura. Se eu aumentar a corrente de armadura que é injetada na armadura, então esse motor ele vai produzir um maior torque no rotor. Se eu aumentar o campo, o fluxo, eu também consigo aumentar o torque da máquina, né? Essa aqui é a nossa representação simplificada dos polos da máquina, né? Vista de perfil, um corte em perfil, né, no interior da máquina. Nós temos os polos norte e sul, e entre os polos, lá o rotor está aqui, e eu estou representando, nessa representação a gente tem apenas uma espira do enrolamento de armadura, né? Desse lado aqui eu tenho essa espira, ela está com uma corrente I, ela está entrando no plano, representada pela direção do X ali, do vetor X, e do outro lado, nesse trecho aqui do enrolamento de armadura, eu tenho uma corrente I saindo, né, do plano. E sobre esses enrolamentos, sobre esses trechos de condutor que tem corrente elétrica, a gente tem exatamente nesse ponto, por exemplo, aqui, a gente tem um campo que ele quando o campo magnético, a linha de campo, ela sai do meu polo, aqui dentro do polo, a linha de campo, elas são paralelas entre si. Quando ela chega a essa superfície aqui, por isso que ela tem essa curvatura, ao sair de dentro do material ferromagnético e ir para o ar, né, ela passa a ter, sai no ar perpendicular à superfície desse material. Então, por isso esse formato circular também, né, para que as linhas de campo aqui elas sejam perpendiculares à curvatura. Isso faz com que esse segmento do condutor da armadura aqui, quando ele tá passando bem próximo, por isso a distância entre o condutor e
e o polo da máquina tem que ser bem pequena, né? Quanto mais próximo esse condutor passar do polo, mais paralelo, mais perpendicular realmente esse campo B, esse vetor do campo B, ele está, né? Isso é importante para produzir o torque máximo. Se esse campo B aqui, se esse vetor B ele não for nessa direção aqui, o torque, a direção da força produzida sobre esse fio não vai ser a melhor possível para gerar o torque máximo possível nessa máquina. Ele vai ter um torque menor. Então, por isso esse formato arredondado dos polos também auxilia na produção do maior torque possível, influenciando nessa direção desse campo B aqui, ó, né? Então, sobre esse trecho do enrolamento de armadura, a gente tem essa direção do campo B, né? E a gente já viu que, relembrou na verdade, né, que quando a gente tem uma corrente elétrica e um campo magnético agindo na verdade tem uma corrente elétrica dentro de um campo magnético, a gente tem a produção de uma força, né, sobre essa corrente elétrica. Então, se essa corrente elétrica está circulando através de um condutor, de um fio, dentro de um campo magnético, esse condutor ele sofre a ação de uma força. E essa força é dada pelaquela regra da mão direita, né? A direção da corrente, a direção da corrente está entrando aqui, vai ser o meu dedo indicador. Meu dedo médio vai ser representado pela direção do campo B, na parte superior, e meu polegar vai dar a direção da força. Então aqui eu tenho uma força produzida perpendicular nessa direção. Então essa força, certo? Ela está produzindo essa tendência de giro aqui nessa direção. Ela está empurrando o condutor para cá. À medida que essa armadura vai se deslocando, percebo que a direção da corrente ela continua entrando no plano, mas o campo B, a direção do campo, ele vai mudando. Então, o campo B, nesse ponto aqui, o campo B vai ser para cá. A corrente, ela continua entrando, né, circulando no mesmo sentido. Então, a força produzida, ela continua empurrando a espira no mesmo sentido de giro, né? Agora, e à medida, se eu desenhar aqui embaixo, a força, um outro segmento, quando o segmento estiver aqui, a corrente está circulando na mesma direção, o que está mudando é a direção do campo magnético, por causa dessa curvatura do meu polo. Então, o campo magnético vai ser para cá, e aí a força produzida vai continuar produzindo, empurrando essa armadura para cá, né? E lá no outro lado, a corrente tem o sentido inverso, no outro extremo da armadura. A corrente tem o outro sentido. Então, eu tenho a corrente está saindo agora, né, do plano. Então, o meu dedo indicador é a direção da corrente, o dedo médio é a direção do campo magnético B, e a gente tem a produção da força, então, dado pela direção do meu polegar. Então, a força nesse outro segmento no enrolamento da armadura, que é o mesmo a espira, só que os dois lados da mesma espira, né? A gente tem a produção da força para esse lado, né? Então, está empurrando, os dois lados da minha espira estão empurrando, estão produzindo o giro, essa velocidade ômega na mesma direção, né? Se a gente olhar agora, dado essa força aí, né, a gente considerar do eixo até, do centro do eixo até a extremidade da espira da armadura aqui, e a gente chamar essa distância de uma distância R, um raio R, né? A gente tem agora uma força sendo aplicada em relação ao centro do eixo, ok? Tem uma força e uma distância, R. A gente já pode presumir aqui, se essa força for exatamente perpendicular a essa distância R, que a gente tem aqui um torque, né, dado pela força vezes essa distância R. A intensidade dessa força, né, a gente chegou a ver também, revisar aí
em algumas aulas presenciais. A intensidade dessa força ela depende da intensidade dessa corrente I que está circulando pela espira, aí depende do comprimento do condutor e depende também da intensidade do campo. Se a direção da corrente é perpendicular ao campo, a gente tem essa relação aqui da força. Senão a gente tem ainda um seno do θ, que é, se o ângulo for menor, então ela vai diminuir a intensidade da força. Por isso, quanto mais próximo realmente do perpendicular for isso aqui, maior vai ser a intensidade da minha força e, consequentemente, vai ser maior o conjugado produzido por essa máquina, né? O torque produzido por essa força, ou conjugado, né? Como a gente vai encontrar também mais comumente referido a máquinas elétricas, ele vai ser dado, nesse caso aqui, pela intensidade dessa força, vezes aquela distância R, né, que ele está sendo aplicado. Então, o torque produzido desde o centro do eixo até a extremidade da armadura, do enrolamento de armadura. Unidade de torque. A gente sabe aqui que força é unidade padrão em newtons e a unidade padrão da distância em metro. Então, o torque ele pode ser conjugado, né, em newton-metro. E se a gente substituir agora essa expressão aqui da força, que vem aqui da intensidade da corrente e do campo magnético, aqui nessa expressão do torque, então a gente pode dizer que o torque ele é proporcional à corrente que está circulando lá, ao comprimento daquela espira. Esse comprimento L é o comprimento que essa espira ela está entrando aqui nesse plano, né? O comprimento, vamos dizer, a largura dessa espira em relação à minha máquina. É o comprimento, a largura dos polos dessa máquina. Então, qual o comprimento que essa corrente ela está dentro do campo? Então, se eu aumentar o comprimento dessa espira, eu também aumento o torque. Mas aí eu estou aumentando a largura do meu motor, eu preciso de um motor que vai ter dimensões maiores, né? Então, a intensidade da corrente, o comprimento da espira, a intensidade do campo, e aí isso aqui multiplicado por R me dá também uma relação do torque, né? Como existem o torque total produzido, eu tenho força nas duas extremidades, né, da minha espira. Essa espira ela está conectada no meu rotor, então eu tenho um torque, aquele torque produzido desse lado aqui é um segmento, é esse lado da espira está produzindo esse torque, mas do outro lado eu tenho o mesmo, vamos chamar aqui de torque 1 e torque 2, produzindo o giro no mesmo sentido, né? Então eu tenho duas forças nas duas extremidades, desconsiderando essas aqui que eu fiz para outros trechos, né? Então a gente tem duas forças agindo, produzindo torque na mesma direção. Então cada extremidade ela está produzindo um torque equivalente a esse aqui e as duas estão se somando, né? Então o torque total induzido ele é dado simplesmente por duas vezes essa expressão aqui, ou duas vezes ILBR, né? E aí fazendo algumas substituições de o campo magnético, uma relação do campo magnético, ele é dado pelo fluxo, a corrente I é a corrente de armadura, na verdade a gente vai substituir agora, vai dizer que é a corrente de armadura, então a gente pode chegar na expressão que a gente utiliza mesmo, que vai nos ser interessante. No conjugado induzido da máquina, que ó, R e L, né? R é o raio do rotor, L é o comprimento do segmento, isso entra como, e esse fator 2 aqui também,
aí ele vai entrar lá como o fator construtivo da máquina, né? Então, fazem parte, aqueles parâmetros ali estão dentro daquele nosso fator K, que é um fator de construção da máquina. O campo magnético B, né, ele está relacionado com o fluxo magnético. Então a gente vai fazendo algumas substituições ali, é possível mostrar que aquela relação, o campo magnético B aqui, ele está relacionado com o fluxo. E essa corrente aqui, né, a corrente, nesse caso teórico aqui, é a própria corrente que flui pelo enrolamento de armadura. Então a gente vai simplesmente chamar aqui, ou deixar explícito que é a corrente IA, ou a corrente de armadura. Então esse aqui é o conjugado induzido do motor, né? Depende do fator construtivo da máquina, depende do fluxo magnético que existe dentro do campo da máquina e depende da corrente de armadura que está circulando.